Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela participação. Eu sou Patrícia Gimenez Camargo e estou aqui hoje com a professora Lúcia Maria dos Santos para falar sobre interpretação comunitária no sistema carcerário. Essa atividade ela é parte do grupo de pesquisa denominado Cominter, Grupo de Pesquisa em Interpretação Comunitária. O grupo é um grupo cadastrado no CNPq, então é um grupo de pesquisa acadêmica, que faz também algumas incursões pelas áreas. Nós temos algumas áreas de pesquisa dentro do grupo, sendo elas a área judiciária, médica, religiosa, Libras e refúgio e imigração. Todas essas áreas estão contempladas, tanto com pesquisadores, professores, pesquisadores de várias universidades públicas e privadas, e alunos que são orientados pelos professores dentro de cada uma das áreas de pesquisa. Hoje é um prazer estar aqui com a Lúcia, que é minha companheira aí de pesquisa há bastante tempo. O grupo teve início em 2015 e a gente vem pesquisando interpretação comunitária desde lá, apesar de nossos trabalhos na área serem mais antigos ainda. Então, eu vou passar a palavra para a Lúcia. A Lúcia, então, é pesquisadora, professora de interpretação, intérprete, tradutora, atuando principalmente na tradução na área médica e na interpretação na área forense, com pesquisa também nessa área. Além disso, a Lúcia agora é doutoranda em estudos da tradução. Eu não sei se eu falei o nome do programa certo, a professora Tereza Dias está aqui conosco. Muito obrigada, Tereza. Não sei se eu falei o nome do programa correto, né? Mas é pela PUC-Rio. Então é um prazer também saber Espera um que a pouquinho. Lúcia, a partir de agora, é pesquisadora nesse programa tão importante de estudos de tradução e de interpretação. Lúcia, muito obrigada pelo convite, obrigada por ter aceito esse desafio, porque falar de interpretação comunitária no sistema carcerário é um desafio, todos nós sabemos, e aí vamos saber mais daqui a pouco que a Lúcia vai nos contar. Né? O programa se chama Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da PUC-Rio. Então, é um prazer hoje ter também a professora Tereza Dias Carneiro aqui conosco. A palavra é sua, Lúcia, vou te fazer host para que você possa controlar a sessão a partir de agora. Boa noite a todos, muito obrigada, Patrícia, pelo convite. É um prazer falar com vocês sobre interpretação comunitária, especialmente no sistema carcerário. Agradeço a presença de todos, especialmente da minha orientadora Tereza Dias Carneiro, do professor John Milton também, que está conosco aqui, né? E eu vou começar falando, né, e dessa interpretação comunitária no sistema carcerário, não apenas da minha pesquisa, que está no início, mas também eu gostaria de convidar a todos a fazer pesquisas nessa área, né? Porque a Patrícia e eu sabemos, a professora Tereza também, que as pesquisas na área de interpretação comunitária, tanto na médica quanto na legal, ainda é bastante escassa. Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, deixa eu só share the screen. Todos estão vendo aí a tela? Sim. Então, eu vou começar falando, então, da interpretação comunitária no sistema carcerário, e repito que é uma pesquisa que está em andamento, é um projeto, ainda está embrionário, né? É um anteprojeto, eu acabei de entrar no doutorado da PUC-Rio, muito feliz por isso, e gostaria que vocês refletissem bastante no instrumento social e essencial que a interpretação comunitária é, né? Principalmente no sistema legal e no sistema no âmbito, no cenário médico. Então, vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de falar sobre o meu percurso acadêmico, porque, na verdade, eu comecei na área médica
porque eu sou técnica de enfermagem, por isso tradutora na área de medicina e de psicanálise, porque também sou psicanalista, mas aceitei o desafio da minha amiga de pesquisa e coordenadora Patrícia, a ministrar aulas em ensino superior de interpretação, que a disciplina chamava interpretação, e ainda chama interpretação de tribunal. E a partir desse momento, no percurso de todos esses estudos e de preparação de aulas, eu me deparei com a interpretação comunitária. E eu sempre tive uma inclinação para as questões sociais e humanitárias. E por isso a interpretação comunitária me chamou tanta atenção, tanto na área médica como na área legal. E como eu já estava na interpretação de tribunal, que é a interpretação em juízo, né, eu acabei enveredando pela interpretação comunitária também nessa área legal. Então, meu percurso acadêmico eu sou bacharel em letras, habilitação tradutora e intérprete pela Unibero, faço licenciatura na Faculdade das Américas em português e inglês, tenho especialização em docência e ensino superior pela Gama Filho, especialização em tradução para o mercado de trabalho na PUC-Rio, e também agora doutorando na área de letras, né, no sentido da interpretação. Para mim é um feito muito grande, porque essa pesquisa sobre interpretação no sistema carcerário, ela estava engavetada, né? Na verdade, isso poderia ter sido, por exemplo, uma iniciação científica, como era mesmo, ou um TCC, orientação de TCC. No entanto, tive dificuldades em encontrar alunos que aceitassem o desafio da interpretação no sistema carcerário. Por isso, eu deixei guardado o projeto e agora houve oportunidade para falar sobre isso e fazer uma pesquisa muito mais aprofundada. Então, eu vou começar falando para vocês sobre o tráfico internacional de entorpecentes no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Por que eu falo de entorpecentes e de tráfico internacional? Porque foi por aí que eu acabei encontrando a interpretação comunitária no sistema carcerário. O encontro feliz que eu tive com o juiz da Justiça Federal de Guarulhos, Dr. Paulo, que acabou colocando alguns comichões no meu cérebro a respeito da necessidade social e do grupo em situação de vulnerabilidade que existe nesse cenário do tráfico internacional de entorpecentes. Também, Matheus, agora, ó. Alguém está com o microfone aberto? Posso ir? Lúcia, só aproveita e vê se tem alguém querendo entrar. Você está de host, você tem que dar o ok. Não tem, por enquanto não. Obrigada. Não. Então, foi aí que eu comecei a estudar com o Dr. Paulo, dentro dos tribunais, esses números alarmantes que existem no tráfico internacional de entorpecentes. E comecei a prestar atenção nas salas de audiência em que eu levava alguns alunos de iniciação científica, que o grupo realmente era de grande vulnerabilidade, porque a maioria dos que são ali, do grupo que está ali, sendo julgado, eles não são traficantes, eles fazem parte a muita distância do crime organizado. A prisão dessas mulas, como a gente chama, que são aqueles que carregam a droga, para os traficantes de um lado para o outro, de um país para o outro, é uma situação desastrosa que vivem. E eles não causam nenhum impacto, a prisão deles não causa nenhum impacto no crime organizado. Então, não faz diferença para o traficante ou para o crime organizado se a mula foi presa ou se ele perdeu aquele lote de entorpecente. O importante é que eles não sejam pegos pela Polícia Federal. Então, quando a gente fala de tráfico internacional de entorpecentes e percebe
os réus, os acusados ali, a maioria pode pensar, são traficantes, mas não são traficantes. São mães, pais de família, adolescentes, muitas vezes, jovens, né, adolescentes, 20 e poucos anos, até 34 anos de idade, que estão no Brasil, muitas vezes em refúgio, muitas vezes sem condição, abandonados à própria sorte, muitas vezes procurando ajuda em igrejas, e aí, estando vulneráveis, os traficantes normalmente conseguem captar esses tipos de pessoas e fazerem pedem para que faça o transporte da droga. Sendo pego, essa pessoa não tem, é presa na hora, é flagrante, é um crime inafiançável, e aí começa todo o transtorno dessa pessoa. Então, quando eu falo em tráfico internacional de entorpecentes, eu gostaria que vocês abrissem a mente para esse tipo de pessoa e não o traficante, tá? O traficante em si. Bom, os números alarmantes foi a primeira coisa que eu percebi, né? Atrás das grades, no estado de São Paulo, 65% dos presos são estrangeiros, 79% respondem por tráfico internacional de drogas ou tráfico de drogas. 2.000 do total de presos estão em São Paulo, tá? Isso aqui, você pode ver 1.571 total de homens e mulheres 517. Vocês podem perceber que é muito mais, a incidência muito mais em homens do que em mulheres, né? E vocês podem reparar aqui todos os países que são mais propícios, né, a serem pegos na Polícia Federal ali em Cumbica. O tráfico internacional de drogas aqui em 2013 já estava em 145%. Isso causa um desdobramento enorme na Justiça Federal, principalmente em Guarulhos, que é próximo aí do aeroporto de Cumbica. Então, você tem um acúmulo de audiências desses presos estrangeiros, com a maioria, muitas vezes com línguas de pouca difusão, que não é inglês, não é espanhol, muitas vezes, mas línguas exóticas, que eu vou mostrar daqui a pouco. E eu queria que vocês pensassem, então, nesse cenário de tribunal, em juízo, aonde está o intérprete? Por lei, por código penal, não se pode fazer uma audiência sem a presença de um intérprete. No entanto, o que se faz, né, pela experiência do Dr. Paulo, é ele nomear intérpretes ad hoc que possam levar avante a audiência. E muitas vezes esses intérpretes não são acadêmicos nem profissionais. Por causa da demora, por causa dos números, por causa do acúmulo de presos, né? Porque são presos, eles não têm fiança, não podem responder em liberdade. Por causa disso, muitas vezes os direitos humanos desses presos, eles são simplesmente ignorados. Por quê? Porque às vezes levam 4, 5 anos para que eles sejam julgados. E algumas das vezes não são julgados por falta de intérpretes. Bom, passando aqui para frente, nós podemos ver o seguinte: por continente de proveniência dos presos estrangeiros, você tem aqui, olha, a Europa, 335, Ásia, 102, África, 708, América, 1.456 e Oceania, 5. Pessoal, Então, Lúcia, só licença um minutinho, pessoal, vou pedir para quem está na sessão que desligue os microfones, por favor, que está dando o retorno da voz da Lúcia. Muito obrigada. desligaram? Pode continuar? Sim, sim. Tudo bem? Então, vocês podem ver que esses presos, eles, na sua maioria, são aí da América e África, né? E a gente vem pensando que nós não temos apenas o idioma
puro, mas a gente tem uma variedade, você tem uma variante linguística que também se deve levar em conta, tá? Então, foi por aí que eu fui analisando, junto com o doutor Paulo, e ele simplesmente falava assim para mim, Lúcia, eu vou julgar. Se eu julgar e pedir para esse preso cumprir a sua pena num regime aberto ou num semiaberto, ou progredir de regime fechado para aberto, aonde que eu coloco esse indivíduo? Ele vai reincidir no crime, porque ele não tem onde morar, ele não fala o idioma, ele não tem documentos, e ele tem direito a trabalhar até a sua expulsão, mas eu não tenho quem acompanhe ele, eu não tenho um intérprete que ajude. Então, o doutor Paulo, de uma forma muito humanística, e também eu me identifiquei muito com essa ação dele por conta dessa questão humanística, e eu comecei a levantar alguns problemas e tentar sugerir alguma coisa, alguma solução ou uma solução parcial para esse problema. Bom, a destinação dos estabelecimentos aí por gênero, como eu mostrei para vocês, aqui no gráfico vocês percebem que são muito mais do sexo masculino, e aí vocês vão entender por que eu insisto nisso, porque justamente justifica o porquê que eu escolhi um cenário de pesquisa que logo mais vocês vão ver. Então, aqui você tem 1.067,74% do masculino, né? O feminino muito menos, misto, um pouquinho mais, e sem informação a gente tem aqui muito pouco também, 2%, tá? Esse foi um levantamento que eu fiz no Infopen 2016. Com certeza, isso já deve ter mudado, mas com certeza o maior número mesmo de presos estrangeiros é do sexo masculino. Bom, como vocês podem ver aqui, esse é o prédio da Justiça Federal de Guarulhos, perto do aeroporto. E, segundo o artigo do Dr. Paulo, o Dr. Paulo, para mim, foi o primeiro juiz de direito que escreveu um artigo chamado Interpretação Forense. Quando eu conheci o Dr. Paulo, ele estava no prelo, esse artigo, ele me deu para ler, antes mesmo de publicar, porque ele ficou entusiasmado de ver uma intérprete acadêmica dentro do tribunal dele, certo? E ele escreve que de 1999 a 2014, 76% dos acusados são estrangeiros, na sua maioria mulas, sendo que quase metade são africanos. Os principais destinos da droga são a África do Sul, Espanha, Holanda e Portugal. E a média de idade desses traficantes, que ele chama, mas são mulas, é de 34 anos, tá? Esses dados o Dr. Paulo tirou do tráfico internacional de entorpecentes no maior aeroporto internacional do Brasil, só no aeroporto de Guarulhos. A gente não está contando no Brasil todo, né? Bom, o que acontece então? Já que é 76%, eles vão ter que lidar então com mais de 50 idiomas diferentes. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, mandarim e russo. Né? E os de menor difusão, que é chamado por eles de exóticos, né? Alguma coisa de húngaro, romeno, estoniano, persa, letão, croata, búlgaro, eslovaco, polonês, grego, holandês, sírio, hebraico, turco, suahili, malaico, tailandês, indonésio. E os chamados idiomas exóticos também, porque são falados numa região da Nigéria, que é Igbo e Urubá, o cantonês na região da China, né, Hong Kong, Macau, e os variantes do holandês, que são falados na África do Sul, nas Guianas e no Suriname, né? Então, você imagina o doutor Paulo numa audiência, o cara é preso na Polícia Federal, você tem um cenário, você tem audiência de custódia, você tem outro cenário, você tem audiência em juízo, outro cenário, e você tem a carceragem, que é outro cenário. Eu resolvi pegar a ponta de lá, porque aí eu pego todo mundo que passou por esse percurso. Mas você imagina o doutor Paulo numa audiência de tailandês, tendo que nomear uma outra presa para conseguir fazer a audiência.
Ele chegou a fazer isso porque ele não tinha intérprete de tailandês. Então, a gente vê um hiato e a gente vê uma lacuna a ser preenchida, que não é nada fácil também, pelo número de idiomas que ele tem que lidar e os magistrados nos tribunais. Tá? Então, começando aí, gostaria que vocês guardassem bem esses cenários, porque em nenhum deles, na verdade, existe um intérprete comunitário, um intérprete acadêmico formado, certificado, que possa atender todos esses cenários, não só o carcerário, não só em juízo, mas também todos os cenários, desde a prisão até a ressocialização ou a expulsão desse réu estrangeiro. Bom, acho que as perguntas vão ficar por último, né, Patrícia? Sim, acho melhor. Mas Então, se alguém tiver pergunta, e quiser ir usando o chat para isso, fique à vontade, nós fazemos ao final. Tudo bem. Então, quantidade de estrangeiro aqui por continente, também tirado do IFOPEM. Na unidade federativa, vocês conseguem perceber que pelos números, aqui pelo mapa, vocês conseguem ver pelo gráfico os países, os estados, e eu grifei aqui São Paulo, por quê? Porque aqui se concentra o maior número de estrangeiros, é aqui que se concentra. No total de estrangeiros, 1.651 estrangeiros. E isso me faz entender que a minha pesquisa ela tinha que estar voltada para esse setor aqui, para esse estado, do estado de São Paulo, no máximo no interior de São Paulo. E foi esse cenário que eu escolhi. Escolhi e justifico por quê? Porque, como eu disse para vocês, onde se concentra um maior número de estrangeiros e é uma penitenciária masculina, porque, como eu disse para vocês no gráfico, toda a parte da ação criminosa, não só de tráfico de entorpecente, mas outras ações criminosas se concentram no presídio Cabo PM Marcelo Pires da Silva, que é o presídio de Itaí, no interior de São Paulo. Então, é este cenário que a minha pesquisa acontece. Já indico que essa pesquisa está no início e também é um projeto. Eu espero que essa pesquisa tenha o desdobramento que eu desejo. Bom, o presídio de Itaí, ele passou a ser específico, né, que é específico no caso, para estrangeiro em outubro de 2006. Então, existem 4 pavilhões, sendo que um deles são abrigados apenas presos provisórios, ou seja, são aqueles presos que ainda não passaram pelo julgamento, eles foram presos e aguardam o julgamento, né? Os outros 3 pavilhões já abrigam presos condenados em regime fechado. Entretanto, existe o regime, a progressão de regime, dependendo do delito, a progressão de regime para semiaberto e o regime aberto, que é onde se concentra o maior problema para esses presos, para esses estrangeiros, é o regime semiaberto e aberto. Então, nesse presídio, há apenados de 88 países com culturas, religiões e costumes diversos. A dificuldade de relacionamento tem sido gerenciado entre os presos, ou seja, essa é a dificuldade de comunicação. Então, os presos que conseguem entender o idioma do outro, né, a não ser que independente da cultura e da religião, eles são colocados no mesmo pavilhão ou na mesma cela, para que eles consigam se comunicar entre eles e se comunicar com o servidor, né, com o agente carcerário, com o diretor, com quem estiver ali a serviço deles também. Bom, aqui é a divisão de preços por continente, que vocês estão vendo também. A divisão por países dentro do presídio de Itaí. Então, você tem Nigéria, 292, Peru, 95, Colômbia, 65, Paraguai, 61. Divisão por crimes. Olha, vejam bem que o tráfico de drogas é o que pega o ranking lá em cima. São 842. E os demais delitos vão diminuindo. Furto, 154, roubo, homicídio, muito pouco, 25, estelionato, 11, sequestro, cárcere privado, 10,
A Lei Maria da Penha, só 8, formação de quadrilha, 8, posse ou porte ilegal de arma, 7, latrocínio, 7, falsificação, 3. Então, vocês podem reparar que todos esses, né, o que pega, o que é o mais comum ali dentro do presídio de Itaí é o tráfico internacional de drogas. Divisão por línguas, dentro do presídio de Itaí, você tem espanhol, 477, inglês, que pega os 2 primeiros lugares, 405, português, 78, francês, 49, árabe, 20, holandês, 10, alemão, 7, e outros, 119, 24 países com língua oficial única e exclusiva, Rússia, Bangladesh, Bengali, né, e Turquia, tá? Bom, a maioria dos apenados não tem vínculo com o Brasil e com ninguém no país. Ou eles estão de passagem, levando e trazendo drogas, ou eles estão aqui ilegalmente, de alguma forma, e por falta de oportunidades, ou por falta de falar o idioma, eles não conseguem emprego, não conseguem moradia, e ficam abandonados à própria sorte e vulneráveis a esse tipo de trabalho, a se tornar uma mula do tráfico internacional de droga. Por isso, há uma importância enorme no trabalho dos consulados e das embaixadas. Eles fazem um trabalho social, eles fazem visitas, né? Se comunicam com os apenados e com as famílias no país de origem. E a comunicação acontece basicamente em inglês e espanhol, e quando o servidor consegue se comunicar nas línguas acima, a inclusão desse apenado fica bem mais fácil e tranquila. Tranquila porque não incita violência dentro do presídio. Aí eu pergunto, o que acontece quando ninguém fala o idioma? Nem o servidor, e existe um idioma exótico, existe alguma coisa que impede essa comunicação. A dificuldade é com certeza muito maior, mas em algum caso um outro apenado pode ajudar, né? O que eles podem fazer? Nomear esse apenado, um intérprete comunitário, no caso, e colocar ele na mesma cela ou no mesmo pavilhão, para tentar uma comunicação. Ou seja, o lugar e o cenário é totalmente desprovido da ideia de se ter um intérprete comunitário. A ressocialização dos apenados em Itaí. Essa figura que vocês estão vendo aí no slide é a biblioteca deles, tá? É a biblioteca deles. Isso me alegrou bastante. Desde que passou a abrigar somente estrangeiros, por quê? Porque os estrangeiros, eles ficavam junto com os brasileiros. O problema é que houve uma interceptação de uma ligação ou de uma comunicação com o PCC, e aí resolveram separar os estrangeiros dos brasileiros. Então, quando passou a abrigar só estrangeiros, então o Itaí foi construída só para estrangeiros. O presídio aí iniciou um trabalho com consulados. O que eles fizeram? Pediram que as entidades ajudassem editoras para conseguir as doações dos livros. O senhor Fernando Fenesto, que é diretor da unidade e que, de boa vontade, permitiu que eu fizesse a pesquisa dentro do presídio, ele entende o quê? Que a cultura e o conhecimento se configuram em uma das formas mais adequadas para a não reincidência do crime, porque promove também a ocupação mental, intelectual, até o cumprimento da pena. Então, hoje, a biblioteca deles lá tem mais de 21 mil livros em diversos idiomas. E ele diz, o segundo diretor, ele diz que essa atividade de leitura e de estudo melhora muito o comportamento desses apenados. Porque, fatalmente, quando eles terminarem de cumprir a pena, eles vão sair do presídio, mas isso não quer dizer que eles vão ser expulsos imediatamente. É aí que vai morar o nosso problema. É neste período. O que se faz com o apenado neste período? Porque ele está sozinho, tá? Sem recurso algum. Simplesmente dão para ele uma sacolinha e falam, você já cumpriu a pena, boa sorte. Fecha os portões e larga ele do lado de fora. Tá? Mas, o que acontece? Dentro do presídio, nós temos um programa de ressocialização.
Porque há autores do direito penal e da execução penal que não acreditam na ressocialização, principalmente dos réus estrangeiros. Então, eles pensam assim, mas para que eu vou ressocializar um réu estrangeiro se ele vai para o país dele? E aí foi essa pergunta também que eu fiz para o doutor Paulo. Eu falei, doutor Paulo, mas ele vai ser expulso, para que ressocializar? Ele falou, Lúcia, se a gente olhar grosso modo, é desse jeito. Se pensa dessa forma. Mas, para mim, isso é jogar a sujeira debaixo do tapete do vizinho. Se esse réu está sob a minha responsabilidade, então é minha responsabilidade. Eu, como juiz, prendi, então eu tenho que ressocializar, entregar ele para o país dele, ressocializado. Pelo menos eu preciso tentar fazer isso. Então, mais de 48%, chega a 87% agora, né? Dos apenados estão trabalhando e estudando em regime fechado. Existe um projeto de curso de português para presos provisórios, por quê? Porque os presos provisórios, depois de julgados, se eles forem condenados, eles já vêm com um pouquinho de conhecimento de língua portuguesa para ajudar os servidores a se comunicarem com os que estão chegando, tá? E esse projeto ele é desenvolvido com a FUNAP, que é uma instituição que trabalha junto com a administração penitenciária. Então, quais são as atividades laborais que são feitas em regime fechado? Bom, você tem atividades de prestação de serviço para empresas externas, organizações sociais, instâncias do poder público, apoio à limpeza e gestão do próprio estabelecimento penal. Então, eles trabalham limpando, plantando, cozinhando, pintando, eles fazem tudo isso. E como vocês podem ver a figura aí embaixo, esses presos que estão aí, olha, eles produziram mais de 403 máscaras na pandemia. 403 mil máscaras, né? Não é máscaras, 413 mil máscaras na pandemia. E isso só os presos de Itaí. Bom, existe aí uma controvérsia enorme, né? Que eu tive que batalhar com isso quando eu comecei a escrever o projeto. Que há uma cooperação internacional para o cumprimento da pena no país de origem. Por quê? Porque há autores que dizem exatamente isso. Eu não vou ressocializar um preso estrangeiro porque ele vai ser expulso. Então, eu não tenho que perder o meu tempo. O que eu pego? Eu pego, faço uma cooperação internacional bilateral com o país, mando ele para lá, ele vai estar falando a língua dele, perto da família dele, ele cumpre a pena lá. O problema é que isso não acontece efetivamente. Eu fui atrás disso e isso não acontece, apesar do Brasil ter um tratado, né? Um tratado bilateral com 16 países. O processo ele é moroso demais. Então, o Tavares, que é do direito penal, ele diz o seguinte, ele argumenta que a ressocialização do apenado estrangeiro é uma garantia dos direitos humanos. Ótimo. Contudo, entende que tal iniciativa se torna difícil devido a fatores diversos. Ele pontua claramente, entre eles, a barreira linguístico-cultural. Defende que a melhor forma de garantir ao penado o cumprimento digno da pena é a sua transferência para o país de origem. Entretanto, como eu disse, as transferências só podem acontecer por tratados bilaterais entre países. E, apesar disso, o processo é moroso e não se efetiva em tempo hábil. Ou seja, o apenado ele é solto, ele progride de regime e fica solto no país até decidirem expulsar ele. E aí, o que se faz? Se ele não fala o idioma, se ele não tem onde morar, se ele não tem onde dormir e se ele não tem o que comer, com certeza ele vai entrar e vai reincidir no crime. Então, eu acho que para mim, agora eu falando, resta defender a criação de outras soluções que deem conta dessa ressocialização do apenado estrangeiro. E uma delas pode ser a inclusão de um intérprete comunitário nesse processo. Então, o Tavares, ele, em outro momento da pesquisa dele, ele fala que a estruturação tem que ter o apoio e a estruturação das defensorias públicas para a contratação de tradutores. Ele fala tradutores, mas a gente crê que ele está falando dos tradutores como intérpretes, no caso nosso, os comunitários. Bom, e aí eu chego na minha pesquisa, do cárcere e a ressocialização por uma proposta de formação de intérpretes comunitários. Então, quando eu coloquei lá que eu ia falar sobre interpretação no sistema carcerário,
Eu sei que teve olhos que brilharam, assim, falou, nossa, que interessante, né? Eu queria muito falar para vocês assim, olha que nós atuamos assim, como intérprete comunitário, acontece isso lá dentro, acontece aquilo lá dentro. Porém, como que eu vou falar isso se nem intérprete tem e muito menos formação para eles? Então, por isso que a minha pesquisa começa por aí. Bom, a pesquisa vai discutir a formação de intérprete comunitário, se propõe a contribuir, então, para refletir sobre o processo de formação desse profissional e a falta dele no sistema carcerário. Quem sabe, se a gente despertar para essa necessidade, outros cenários, como a Polícia Federal, audiência de custódia e em juízo, não tenha que ser tão amadora, usando as palavras do Dr. Paulo também, né? O projeto se insere, então, com a chancela da Defensoria Pública da União, no âmbito maior, né, de uma criação de associação de intérpretes comunitários em desenvolvimento, também com parceria da DPU. A Brinco, né, Associação Brasileira de Intérpretes Comunitários também, que eu e a Patrícia fazemos parte, junto com a professora Tereza também. Recebe o apoio das professoras pesquisadoras, a professora Sabine Gorovitz, da Universidade de Brasília, a professora Tereza, da PUC do Rio, e a Bernardina, também, da Federal Fluminense, que também trabalha junto com a DPU nessa questão de tradução e interpretação nesse sistema legal, no sistema carcerário. E as investigações sobre a interpretação comunitária, elas estão alinhadas no grande guarda-chuva dos estudos da tradução, que é o campo disciplinar de Holmes, que se adequa à pesquisa, linguagem, sentido e tradução do programa de pós-graduação estrito sensu da PUC do Rio, que eu estou sob a orientação da professora Tereza, Marta, e a orientação também da Sabine. E aí, essa pesquisa e esse projeto só foi possível concretizar e submeter a PUC do Rio com a contribuição do juiz da Justiça Federal, o doutor, né, Paulo Marcos Rodrigues de Almeida, da CDHU, que é o Centro de Direitos Humanos, e da ProRest, que eu vou falar já para vocês o que é. Bom, o programa de ressocialização de réus estrangeiros, né, que foi idealizada pelo Dr. Paulo, ele possibilita, por meio de uma parceria com a Receita Federal, a expedição do CPF para que os ingressos do sistema carcerário possam trabalhar legalmente. Outra iniciativa obtida pela parceria com o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Guarulhos, que é o CDDH, é a construção de um albergue transitório para receber temporariamente esses estrangeiros, né, em situação de risco, porque eles saem do presídio, eles estão em situação de risco, eles estão vulneráveis. E réus estrangeiros da Justiça Federal em liberdade provisória ou em cumprimento de penas alternativas, que é o semiaberto e aberto. Então, de acordo com o Dr. Paulo de Almeida, quando eles são soltos ou progridem de regime, esses sentenciados acabam recorrendo aos traficantes, que lhes providenciam passaporte falso, reincidindo no crime. Muitas pessoas são claramente recuperáveis e querem refazer a vida aqui, mas não reúnem condições para progredir de regime e não conseguem obter passaporte para trabalhar legalmente. É o que diz o Dr. Paulo. O Dr. Paulo, ele recolheu um holandês, ou é dinamarquês, salvo erro, dinamarquês na porta do consulado, tentando voltar para o país dele. Ele estava 3 ou 4 meses dormindo na rua, no chão, sem comer, pedindo esmola. Ele conseguiu recolher esse dinamarquês e colocar nesse albergue transitório. E já voltou para o país, já estudou dentro desse albergue, fez um curso de informática, ajudou bastante nos trabalhos e já retornou ao país dele. Bom, desamparo e reincidência. A maioria dos réus estrangeiros não consegue responder aos processos de liberdade, já que o tráfico internacional é um crime inafiançável, como eu disse para vocês, e o qual não pode ser concedida. Portanto, existe uma medida cautelar. Então, ao serem condenados, os estrangeiros têm o passaporte apreendido, o Ministério da Justiça inicia em Brasília um inquérito para a expulsão do país, mas este tempo de duração, esse processo varia demais. E um livro
que eu li sobre cooperação bilateral entre países, teve um réu que ficou praticamente 12 anos esperando ser expulso. Ficou mais do que a pena que ele cumpriu. De acordo com o Dr. Paulo também, quando são soltos, eles progridem de regime, acabam recorrendo a traficantes, tem o passaporte falso, e aí algumas pessoas vão contra o que o Dr. Paulo diz, e ele acaba dizendo que muitas pessoas são recuperáveis, e ele acredita nisso. E eu também. Na emissão de documentos, né, existe aí, então, eles conseguem tirar o CPF, né? Existe um núcleo de conciliação da Justiça Federal de Guarulhos que assinou um termo de cooperação técnica com a Receita Federal em 4 de março deste ano, para permitir a rápida expedição do CPF para esses réus sob custódia da Justiça Federal de Guarulhos e presos ou em liberdade. O CPF é emitido apenas nos casos em que for comprovada a autenticidade do passaporte do réu, se ele não for falso, preso mediante o laudo da Polícia Federal, por meio virtual, ou seja, sem a necessidade que o estrangeiro vá até o balcão da Receita Federal, como ocorria até então. Então, mas todo esse processo que vocês estão vendo, de tirar CPF, de todo esse processo que o réu está aí progredindo de regime, ele não tem nenhum apoio e representação linguística, ele não fala o idioma. Eu lembro que eu, em entrevista, fazendo uma entrevista com o CDDH, ela me disse que tinha uma ré que chorava, tinha um réu que chorava, e ela não sabia o que era, não tinha um intérprete, e ele estava com um apêndice quase supurando, e ele não conseguia explicar o que estava acontecendo com ele, até que chegou um outro réu, um albergue transitório, que conseguiu fazer a interpretação, entre aspas. Então, a dificuldade é muito grande. Esse albergue transitório, então, você tem aí 25 vagas, muito poucas vagas, mas é transitório. E se os réus em regime semiaberto e aberto, eles conseguem um trabalho e conseguem uma moradia, eles não precisam ficar no albergue, tá? Eles podem cumprir a pena dessa forma. A construção deve ser finalizada ainda no primeiro semestre, já foi finalizada, né? E vai propiciar essa hospedagem, né? E esse albergue está sendo construído, ou ele já está construído em concessionária com o Aeroporto Internacional de Guarulhos ali, você tem uma comunicação entre esses setores, tá? E é patrocinado, né, pela Centro de Defesa de Direitos Humanos também. O local funciona no endereço temporário, já está agora com o endereço fixo e está funcionando muito bem. Eu pego uma fala do Dr. Paulo, duas falas que me marcaram bastante, quando ele fala, quando alguém vai contra ele, ele fala, não se trata de iniciativa de ajudar bandidos, né? Porque se fala que o sistema legal, ele tem a filosofia de punir e não restaurar, né? Então, alguns autores ou algumas pessoas dizem que ele protege os bandidos. Fala, não se trata de iniciativa de ajudar bandidos, mas para dar condições para que essas pessoas não voltem ao mundo do crime, reduzindo, consequentemente, a violência na região. E para ele, um bandido no Brasil ainda continua sendo um bandido no universo. Então, a ressocialização para ele aqui, no momento, aqui e agora, é muito importante. A gente sabe que interpretação comunitária, né, falando agora de interpretação comunitária, possui uma concepção bastante diferente da interpretação de conferência ou da diplomática, né? Ela vai ser entendida, né, como uma interpretação voltada para a comunidade, para a justiça social e para a equidade, né? Permite que o indivíduo fale a língua do prestador de serviço nas instituições públicas e permite o acesso a esses serviços, né? Portanto, a sua especificidade denota elemento de remediação que não está contemplado na interpretação de conferência. Então, autores, né, como estou citando aqui o Paul Hacker e o Duck, penso que é essa a pronúncia, explicam que a interpretação comunitária tomada na perspectiva de direitos linguísticos acontece em contextos institucionais de serviços públicos e sociais. Então, se ela é bem diferente da interpretação de conferência, com certeza a formação desse intérprete comunitário precisa ser específica.
O contexto de instituição pública social a que se refere a esses caracterizados por bem-estar, habitação, emprego ou escolas, ambientes médicos, creches, hospitais, clínicas de saúde mental ou configurações judiciais, como prisões, delegacias de polícia e tribunais. E, de acordo com os requisitos do evento interpretado, os intérpretes comunitários necessitam dominar o modo e as estratégias apropriadas para cada contexto, né? Por isso que eu falo da interpretação, dessa necessidade de formação de intérpretes comunitários e especialização desses intérpretes comunitários para diferentes cenários e diferentes esferas. Interpretação, então, tomada por a concepção técnica da palavra, de traduzir oralmente de uma língua para outra, ainda carece de pesquisa. E é por isso que eu estou fazendo essa fala, porque é muito complicado você até mesmo se alocar numa linha de pesquisa, ou até mesmo achar pesquisas na área que justifiquem uma lacuna que você possa estudar. E aí eu acho que é uma oportunidade nessa fala para que a gente desperte para a necessidade de pesquisa e de escrever essa história da interpretação comunitária no Brasil. Nós sabemos que a literatura existente na tradução é muito maior se comparada, né, à interpretação, tá? E a interpretação comunitária, na perspectiva da Hale, compreende o quê? Uma interpretação, num termo geral, que abriga duas especialidades. A interpretação médica, que é bastante a área da Patrícia, e a interpretação legal. Então, se a gente pensar na qualificação desse intérprete comunitário, vai surgir algumas questões, né? Da formação dele, da carência, principalmente nesse cenário do sistema carcerário. Por quê? Nesse contexto, o Gil fala que a interpretação de conferência é muito mais estudada do que a comunitária. Ora, não se ouve palestras, muitas vezes, muito menos, palestras que falam especificamente da interpretação comunitária e do desenvolvimento dessa interpretação comunitária do que a interpretação de conferência, né? E também no meio acadêmico não é muito diferente, né? Por quê? Porque a interpretação comunitária em determinadas universidades são ofertadas apenas como módulos ou disciplinas, e não uma formação inteira, como a tradução, por exemplo, tá? Bom, o Porracker, ele fala por que acontece isso, né? Existe falta de apoio financeiro, na opinião dele, baixa demanda para os cursos, porque, claro, não se ouve falar de interpretação comunitária, não se sabe onde esse intérprete comunitário vai atuar, então ninguém procura os cursos. As universidades, consequentemente, não vão sustentar a possibilidade de obtenção de diplomas formais. E aí há um impacto também no desenvolvimento da pesquisa, na qualidade de formação e na prática. A Michelson já diz que a tendência desses profissionais intérpretes é dizer que não é intérprete comunitário. Não, eu não sou. Eu sou intérprete de conferência, eu sou intérprete, mas eu não sou comunitário, porque eles entendem que a comunitária tem um menor valor, menor prestígio em relação à interpretação de conferência. A interpretação de conferência ela é elitizada, né? Falta de identidade profissional, quer dizer, eles não se denominam intérprete comunitário, por mais que eles podem estar lá na Polícia Federal, não sou intérprete de conferência, ou sou só intérprete, mas eu não sou intérprete comunitário. O que é comunitário? Né? O que o comunitário faz? Formação consistente e desconhecimento geral da complexidade de uma tarefa de um intérprete comunitário. E aí nós vamos puxar também para a questão de que não tem um código de ética, né, no Brasil. Nem para interpretação de conferência, quanto mais para interpretação comunitária, né? Isso precisa também ser escrito, isso também precisa ser desenvolvido, porque o intérprete comunitário, ele não é tão distante como é o intérprete de conferência do palestrante. Ele é muito mais próximo. E a Hale, ela diz o seguinte, que as exigências quanto ao trabalho do intérprete comunitário são muitas, e não há padrões de práticas ou requisitos formais, justamente pela incompreensão do trabalho desse profissional. Deixa eu ver se tem mais alguém para entrar aqui, né, Patrícia? Acho que não tem, não.
Bom, qual que é a pergunta norteadora da minha pesquisa, né? Que diretrizes podem subsidiar, então, a formação do intérprete comunitário para que ele possa desenvolver suas atividades dentro do sistema carcerário brasileiro para estrangeiros? O que esse intérprete precisa entender, ter e vivenciar? O que ele precisa estudar, teórico e prático, para que ele possa atender o sistema carcerário? Então, tentando aproximar esse debate do intérprete comunitário e do sistema carcerário, eu fico me perguntando em que medida a barreira linguística interfere na ressocialização dos detentos e como é feita a transposição da barreira linguística pelo intérprete comunitário. Como seria isso? E é aí que eu entro na discussão da formação e propor uma formação de intérpretes comunitários no doutorado para que o desdobramento após o doutorado aconteça. E esse desdobramento, com certeza, junto com a Defensoria Pública da União. Então, a característica do estudo é discutir a formação do intérprete comunitário e contribuir com reflexões sobre o processo de formação desse profissional, bem como a falta dele no sistema carcerário. Repito que, quem sabe, a gente cutucando o sistema carcerário e propondo uma formação e tentando efetuar de verdade a formação desses intérpretes comunitários, não haja, e já está havendo, um movimento para que haja intérpretes nesses setores. Vocês podem até me perguntar, mas e os intérpretes da JUSCESP? Os intérpretes da JUSCESP, eles não são servidores públicos pagos pelos órgãos competentes para fazer obrigatoriamente a interpretação nos tribunais. Eles vão, né? Justiça Federal de Guarulhos, eu não tenho notícia de que eles fazem a interpretação lá. Todos que eu vivenciei e todos que o doutor Paulo falou são ad hoc. O objetivo, então, é propor a formação desse intérprete comunitário, podendo ele ser servidor público. Aí é diferente do intérprete ou tradutor juramentado. Ele vai ser remunerado, e aí a gente entra na questão de que existe um equívoco em achar que a interpretação comunitária é voluntário. Não é serviço voluntário, é um serviço pago, é um serviço como intérprete de conferência, só que ele está em outro cenário. Como o problema é grandemente social, então eu sugiro que eles possam ser servidores públicos remunerados pelos órgãos públicos competentes, que contemplem o atendimento integral e gratuito a apenados estrangeiros. Ou seja, esses intérpretes, eles são concursados, são servidores públicos, trabalham lá, e onde eles forem solicitados, eles vão ir e vão ser pagos pelos órgãos competentes. Quem vai cuidar desses intérpretes? Defensoria Pública da União, que, é claro, ele defende os grupos de maior vulnerabilidade e que não tem condição de pagar pelo serviço, né? Condição de pagar por um defensor, o advogado, eles não têm condição, portanto, Defensoria Pública vai lá defender esse réu juntamente, e aí com um diálogo bem próximo com os intérpretes. Então, a contribuição da pesquisa e desse estudo é ensejar iniciativas de formação que futuramente resultem na implementação de um GT, de um grupo de trabalho de intérpretes comunitários, junto à Defensoria Pública da União, que possam atuar no cenário como servidores, pago por órgãos públicos, e que possam atuar nas mais variadas esferas públicas, né? Não só no sistema legal, mas também no sistema médico, também no cenário médico e no cenário legal. A pesquisa, para mim, é bem oportuna, já que, conversando com a Bernardina, ela diz que o ideal, né, os ideais da DPU, prevista na Lei Complementar número 80, é a defesa de quaisquer pessoas, sejam elas estrangeiras ou não, de forma integral e gratuita. Tá? Bom, como fundamentação teórica, aí eu vou reunir todos os teóricos que falam para mim sobre a e a necessidade de formação. A Reio, ela diz que a interpretação comunitária é uma área
interdisciplinar e transversal, porque demonstra várias ou possíveis áreas de conhecimento, né? Ela abrange muita área de conhecimento. Bom, ela, em suas discussões, ela aborda também aspectos da prática profissional, da falta de formação de intérpretes comunitários para atuar no cenário médico e legal. Os questionamentos giram muito em torno da falta de reconhecimento da necessidade de formação. Então, começa o problema aí, não há necessidade de se formar tradutores e intérpretes, já começa por aí. Eu já ouvi isso desde a minha época da graduação. Para que você faz faculdade? Se eu já estou no mercado de trabalho, já traduzo há não sei quantos anos. Mas existe uma necessidade de formação, sim, né? Eu acho que é muita responsabilidade também. Né? A ausência de um requisito obrigatório de formação inicial para intérpretes, já que atuam na prática, e da escassez de programas de formação adequadas também para qualidade e eficácia. O Porraca já pontua que há diversos problemas, como já citado, financeiro, problemas para sustentar um diploma formal em nível superior, a falta de academização, né, que ele diz, que é e é aquela coisa de entender que existem diferenças entre a interpretação conferência e a comunitária. A Paula Bauer afirma que a deficiência na formação continua sendo o nó górdio da interpretação comunitária. Cursos acadêmicos nessa área são poucos, apenas algumas instituições de ensino superior, aqui no Brasil ou uma outra, integram a interpretação comunitária no currículo, como disciplinas ou só módulos individuais, tá? Bom, o Tomazini aí formula até um guia prático de formadores de intérpretes comunitários, serviço público, né? Que trabalham em diferentes áreas onde a interpretação comunitária é necessária. Traz sugestão também de como ensinar os intérpretes, né? E relata que os estudos da interpretação têm aumentado consideravelmente porque cresce o interesse pela formação. Isso ele percebe, já está crescendo o interesse pela formação, tanto na área médica como a legal. Acho que de tanta gente ir cutucando, as coisas vão mudando, né? Acrescenta também que eles acrescentam que muitas instituições contam com intérpretes freelancer, informais ou ad hoc, tendo como garantia que o bilinguismo é suficiente para interpretar. Nessas situações também usam crianças, amigos, parentes e familiares. Então, os autores aí ponderam que é necessário compreender os problemas que vão surgir quando pessoas que não têm qualificação nenhuma atuam como intérpretes nesses cenários. Eu acho muito perigoso, principalmente na área médica, né? E aí eles concluem que é preciso profissionais comunitários treinados que atendam hospitais e empresas, clínicas, escolas, delegacias, prisões, centros de emprego, escritórios de imigração, instituições de serviço social. A Vargas, URP, já apresenta um mapa, né, em que explora aí a formação de intérpretes, e vocês podem perceber aqui que o training, que é a formação, né, que a gente fala treinamento, não é treinamento, mas sim formação, que treinamento para mim é outra coisa. Para mim tem que ser formação isso aqui, né? Que a formação aí está no centro do mapa e que as questões éticas aí que vai conduzir à qualidade final dessa profissionalização, tá? Bom, o cenário da pesquisa, então, os métodos e análise, está no âmbito da análise da pesquisa quantitativa, qualitativa, aliás, se desenvolve numa situação natural, né, de dados descritivos, aberto, flexível, vai estar contextualizada aí, né, na penitenciária de Itaí, do interior de São Paulo, porque a gente precisa compreender e interpretar o objeto estudado. Então, eu vou ficar dentro do presídio, né? Vou viajar para lá, vou ficar dentro do presídio e vou usar alguns instrumentos, como observação não participante, entrevista semi-estruturadas, análise documental dos processos, como que foi o percurso desse apenado, para onde ele veio, para onde ele vai, vão ser todos analisados, né? E usando esses instrumentos. E é o eixo, né? Que vai me ajudar a buscar algumas respostas, algumas soluções, né? E a gente vai usar todos esses instrumentos, eu vou usar todos esses instrumentos para responder os questionamentos que me intrigam e que me inquietam, porque eu acho que pesquisa científica é assim, tem que te inquietar, né?
Então, essa pesquisa, com certeza, vai ser submetida ao Comitê de Ética da PUC do Rio, e os sujeitos de pesquisa também vão preencher um termo de consentimento livre e esclarecido, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Bom, a interpretação comunitária, ela carece de pesquisa e de profissionais. Por que eu falo isso? Porque eu entendo que a interpretação comunitária é um instrumento de auxílio social. Então, você tem que ter uma tendência para o social, para se importar com o outro, para que você consiga desenvolver essa interpretação comunitária, de entender ela como um instrumento social, de entender ela como um estender a mão para aquele outro que está precisando de você, né? Por quê? Porque, além dela ser um instrumento social, ela vai garantir os direitos humanos e representação linguística. Eu acho que a gente tem um pouquinho de compaixão. Nem empatia porque a empatia é se pôr no lugar do outro. Você nunca vai estar no lugar do outro. Por mais que você faça isso, você nunca vai estar sentindo na pele o que ele está sentindo. Mas se a gente colocar a questão de que você está lá no fim do mundo e acontece um mal entendido, como o doutor Paulo fala, é sempre mal entendido, né? Não fui eu sou inocente. Você vá parar numa cadeia e fique lá por 5 anos porque não tem um intérprete para te representar linguisticamente. Aí talvez a gente pense, nossa, que situação, como que eu ficaria? Como que eu posso dar um telefonema? Como é que eu posso fazer o agente carcerário entender que eu preciso dar um telefonema? Né? Se não tem ninguém para me ajudar a dizer que eu sou inocente nisso, ou que eu sou culpado, mas que eu não sabia, não importa. Os direitos humanos têm que ser garantidos, representação linguística. E você não pode ultrapassar, deixar uma pena que era para ser cumprida em 4 anos, ser cumprida em 10, porque não tem nenhum socorro para você, não é? Acho que é passível até de indenização isso daí. Então, eu acho que é um despertamento. Eu faço essa fala, e eu tinha falado com a Patrícia, porque a gente precisa despertar para algumas coisas. Porque a gente sempre vê pesquisa da tradução pela tradução, da interpretação pela interpretação. Mas a gente precisa devolver para a sociedade aquilo que a gente estudou. A gente precisa devolver para a sociedade todo o conhecimento que a gente construiu, não é? Então, existem várias lacunas a serem preenchidas e necessidades a serem supridas. Espera-se, então, que nós, pesquisadores, estudante ou profissional do estudo da tradução, né, na qual se insere o estudo da interpretação, desperte como um pesquisador que consiga olhar a gaiola do outro. Eu vou usar a metáfora da gaiola, que é o professor Ubiratã que usa, Ubiratã D'Ambrosio, etnomatemático e humanista, que diz que se você ficar só na gaiola, a sua gaiolinha de conhecimento, você nunca vai saber como que é a gaiola do outro. Mas se você for na gaiola do outro, além de você beber a água do outro, comer a comida do outro, você consegue ver como que é a sua gaiola por fora. Então, eu acho que a gente tem que ser transdisciplinar e transversal mesmo, né? E que a gente possa volver o olhar para as necessidades sociais em todos os cenários, não apenas o carcerário. Nós somos intérpretes. Se a gente faz essa comunicação, então, que seja por uma questão humanitária, por uma questão social. Existem várias pesquisas que precisam ser feitas, várias necessidades de atuação do intérprete, nem que for, sabe, para você ir costurando pelas beiradas e descobrindo as coisas. O ProRest não tem intérprete, precisa de pesquisa. O doutor Paulo chegou na universidade quando fez a palestra, a Patrícia sabe disso, ele pegou o microfone e falou, tudo isso aqui é intérprete? Onde que vocês se escondem? Né? Ele já pegou uns 10 ali para trabalhar com ele, que já estavam já terminando o curso, né? Você tem aí o Centro de Direitos, você tem a Polícia Federal, você tem as delegacias de polícia, você tem departamentos médicos ambulatorial dentro do sistema de carceragem, dentro do albergue transitório, você está sendo transversal, você está fazendo área médica, pesquisa na área comunitária na área médica, mas você também consegue unir a área médica à área de carceragem, porque lá também tem ser humano, o mundo não é linear, o mundo é complexo. O Edgar Morin fala isso, o mundo é complexo. Então, a coisa não funciona linear, ela funciona em tramas. Então, uma coisa entra na outra, você consegue fazer uma junção de tudo isso. Né? Um trabalho sobre acolhimento de apenados em regime fechado, como que é a vida deles em regime fechado, como o intérprete pode atuar, no regime semiaberto,
Para onde ele vai, aonde ele fica, quanto tempo leva para ele ser expulso do país, enquanto ele não é expulso, o que se faz? Não é? Como que ele vai? Ele vai aprender a língua, ele vai ter apoio psicológico, ele vai ter onde se alojar, como é que vai ser isso? No regime aberto piorou, que é que ele está solto. Ele está solto, você não acha mais, né? E ele está solto, ele sabe que em determinado momento a polícia vai rastrear e vai levar ele embora, não é? Mas você, como pesquisador, se você quiser entrevistar, se você quiser conversar com uma pessoa dessa, como que foi a tua trajetória jurídica, do direito penal, como é que você foi pego, por que você foi, qual a vida que você levava lá, por que você veio para cá, tudo isso eu acho que é importante saber. Fora que existem pesquisas também que podem abranger questões étnico-linguística e cultural de estrangeiros e apenados, né? Aqueles que estão em situação de migração, de refúgio, que são um grupo que estão em vulnerabilidade também. Então, eu acredito no seguinte, que com essa pesquisa e que com essa minha fala eu possa convencer vocês a escrever uma história da interpretação comunitária no Brasil, tá? Então, eu acho que é essa minha fala, né, a partir da minha pesquisa. E o meu propósito em ter essa fala, não só para falar da pesquisa, mas também para ensejar a vontade e colocar alguns comichões no cérebro de algumas pessoas, de alguns pesquisadores, como o Dr. Paulo fez comigo, né? E o Dr. Paulo, a gente podia dizer, poxa, mas o que ele tem a ver com isso? Ele tem muito a ver com isso, porque é ele que julga, ele julga, ó, tá condenado, você vai ficar 8 anos preso, 4 anos a 8 anos preso, você vai ficar preso. Depois você cumpriu o regime fechado, vai para progressão, regime semiaberto, aberto, ele foi agora, o que o cara faz? Daqui a pouco o cara tá lá de novo. O cara está lá de novo, ele reincidiu no crime, lotando de novo as cadeias, lotando de novo as salas de audiência e demorando mais ainda para ser expulso, tá? Então, essas referências que eu usei, né, são essas referências. E obrigada, quem quiser entrar em contato comigo, o meu e-mail está aí. Já acabei, pronto, falei. Muito obrigada, Lúcia. Nós temos várias perguntas aqui. Eu vou pedir para você terminar, tirar o compartilhamento. Tá, peraí, Que aí deixa você eu volta virar aqui para o a tela. negócio, porque eu não sei como é que eu fiz aqui, Patrícia, peraí. Ok, eu vou pegar o controle aqui. Não, peraí. Vai? Foi? Não, Só você vai ali descompartilhar. embaixo. Pronto. Isso, ok. Muito obrigada. Então, quero mais uma vez agradecer a Lúcia. Nós temos várias perguntas aqui, várias reflexões que eu acho que eu vou lendo aqui para você, ver se eu acho, se eu não me perco. Pessoal, se Espero alguém que eu saiba quiser... responder, né? Como eu disse, a pesquisa está só tem no algumas início. aqui, tem umas aqui que eu acho que assim que até fogem um pouquinho essa característica linguística, né? Eu acho que é bom que fique claro que a sua pesquisa ela vai num sentido de tratar das barreiras linguísticas e da formação desse intérprete, né, que vai ajudar nesse sentido, até porque pelo próprio lugar onde ela está sendo desenvolvida, né, que é num departamento de linguagem. Então, ela está muito mais para a linguagem. Acho que tem algumas questões aqui que talvez, claro, que você talvez saiba, até porque você já estudou muito disso, mas algumas me parecem um pouco mais relacionadas ao direito mesmo. Eu vou ler. Exatamente. Eu vou lendo e aí você vai fazendo as considerações, e se alguém depois quiser abrir o microfone e falar também, não tem problema nenhum. Estamos aqui numa troca num grupo, né? Uma troca de ideias. Então, a Marisol, obrigada pela participação. A Marisol disse que ela esteve como observadora em 3 dessas audiências lá em Guarulhos. Ela ficou curiosa em saber se existe o mesmo cenário no Aeroporto Internacional do Rio, no Galeão. Você tem alguma informação? Olha, segundo, eu não tenho informações precisas para dar, viu, Marisol? Mas porque o contexto que eu estava realmente era deplorável, deplorável, era uma situação muito difícil para o doutor Paulo e para os demais magistrados. Fora que eles não conseguiam nem trabalhar com o intérprete, de um lado o intérprete era ad hoc, não sabia, muitas vezes era o garçom da esquina que falava espanhol, ele nomeava como ad hoc, que achou o garçom lá, ou uma presa,
E os magistrados também não sabiam como trabalhar com intérpretes, ou seja, não tem interpretação. Que eu saiba, no Brasil, nós temos ainda uma questão muito amadora quanto a essa questão de interpretação. Interpretação, gente, vamos pensar, né? Tradução, interpretação comunitária, eu acho que está na hora da gente se fazer necessário, sabe? Aquela pessoa fala assim, nossa, a gente precisa criar alguma coisa em que a sociedade fala assim, nossa, a gente está precisando de um intérprete. Mas ninguém lembra do intérprete, lembra do cara que está passando na esquina e fala, oh, vem aqui, você conhece o idioma? Ajuda aqui. Eu acredito, Marisol, que ainda é da mesma forma, uma forma amadora, porque não tem certificação, que era justamente isso que o Dr. Paulo queria fazer. Ele queria treinar, certificar intérpretes comunitários que vão atuar em juízo e assim nesses cenários. E ele queria certificar, inclusive, ele já estava tentando levar isso para cima, mas ele precisava de intérpretes realmente formados. Era isso que ele queria. E os que não eram formados e que já estavam atuando com ele há muito tempo, ele queria certificar. Então, eu acredito também que no Galeão, quer dizer, no Rio de Janeiro, aconteça a mesma coisa, que a Polícia Federal é totalmente desprovida de qualquer intérprete, e coitado do cara que está sendo preso também não tem como se defender, porque não tem como se comunicar. Eu não vejo intérprete ali, não. Na sequência, a Silvana, que falou, Lúcia, boa noite, parabéns pela apresentação, tema super Obrigada. interessante e carente de pesquisa em nosso país. Você poderia compartilhar conosco a referência do artigo que você mencionou, Dr. Paulo? É aquele que escreveu com a pesquisadora Jaqueline Nordin ou é algum outro? Muito Isso, obrigada, ela sucesso na mesma. pesquisa. Ele escreveu, se não me engano, foi em 2017, que ele me deu isso no Prelo, ele me deu dentro do gabinete dele, ele falou, entra aqui no meu gabinete, vamos tomar um café aqui, que ele estava até vestido ainda, ele tinha que tirar a toga, tirou a toga e falou, vamos sentar e vamos conversar, é a primeira vez que eu vejo uma intérprete na minha frente, né? E foi esse mesmo, interpretação forense, que foi as experiências que ele teve no tribunal quando estava trabalhando com a Jaqueline. Ele trabalhou com a Jaqueline 20 anos. Ô, Lúcia, depois a gente pode colocar o link lá no canal, né, do YouTube, Sim. nós vamos subir a gravação, e aí colocamos o link do artigo também, né, do que você foi Sim. citando. O Eduardo Rodrigues tinha feito uma pergunta, mas aí ele já pôs assim, logo em seguida, já respondeu, que era o projeto sobre ensino de português para esses estrangeiros, e aí logo na sequência você respondeu, e aí ele pôs, já respondeu. O Nilson Barros, a reflexão se faz no âmbito do direito penal acerca da ressocialização, que na verdade, muitos dos apenados nunca foram socializados. Então, como ressocializar? Então, aqui eu não sei, aqui está mais para o direito mesmo, não sei se você quer comentar. Na verdade, isso é uma questão utópica, ressocializar aqui. Porque alguns autores falam que a ressocialização não existe nem para os brasileiros, visto que o cárcere já entrou em falência pela superlotação e ali já não é nem ressocialização, é a escola do crime. Eles falam que a carceragem é a escola do crime. O que eles fazem? Para os estrangeiros, já que eles vão ser expulsos, então vamos fazer o seguinte: a gente faz uns tratados bilaterais aí e tenta mandar esse cara para lá. O problema é que quem paga por todo esse processo é quem vai receber, entendeu? Quem vai receber. Ótimo, se é daqui para lá, tudo bem, mas também vamos combinar que também tem brasileiro preso lá fora, que precisa vir para cá, e aí o Brasil não quer pagar. Ela vou pagar a transferência de bandido, ele que cumpra lá, entendeu? Então, a ressocialização, ela é utópica para o direito penal. Mas para a questão humana e humanística de direitos humanos, não. Porque tanto que eles têm programa de ressocialização lá dentro, trabalham, estudam, aprendem um pouco de idioma, têm direito a trabalhar, tirar CPF, tudo, até serem expulsos. Por que eles têm direito a tirar CPF? Por que eles têm direito a trabalhar? Porque sabe que a justiça é morosa e que depois que ele sai do portão do presídio, ele tá, Deus dará. Ele tem que trabalhar, ele tem que fazer alguma coisa, senão ele volta de novo, ele não consegue sair do país, porque ele não tem dinheiro para sair do país, toca ele entrar no crime de novo e volta para a mão do Dr. Paulo. Que é isso que o Dr. Paulo quer fazer. Não, você não volta para cá, você ressocializou, agora você pode ir embora tranquilo. Até lá,
você pode ganhar o seu dinheiro, você vai ter o seu sustento e onde morar. A Jaqueline comentou que aquele exemplo que você deu, que ele era dinamarquês mesmo, que ela foi professora de português dele. É o É, Gilvan. dinamarquês. Lúcia, considerando a quantidade de idiomas nessa esfera, bem como a existência de presos que fazem às vezes de intérpretes, como mencionado no caso de uma tailandesa, você sabe de algum projeto para a formação de intérpretes comunitário entre os presos? É justamente essa ideia que pode ser levantada como uma pesquisa. Por isso que a minha fala aqui hoje é para ensejar vocês a tentarem achar essas lacunas. Claro que é possível. A Daniela, né, Patrícia? A Daniela Uriguela, ela já tinha proposto alguma coisa, mas não dentro do sistema carcerário, mas para refugiados, acredito, que é Isso. formação dos refugiados para eles mesmos atuarem como intérprete. Isso pode ser uma forma de ressocialização, é dar uma profissão para eles. Tá? Aí a Marisol voltou com uma nova pergunta, perguntando, a pergunta é a seguinte: sabe me dizer se em Guarulhos a interpretação ainda precisa ser presencial ou se já aderiram à interpretação remota durante a pandemia? Acho que seria um elemento facilitador. Sim, já aderiram um pouquinho sim, porque eu falei com a Célia que me apresentou é uma ex-aluna nossa, né? Célia é advogada, trabalha como servidora pública lá, conciliadora, e ela já disse que algumas interpretações já estão sendo feitas de forma remota por causa da pandemia. Muito bem. Aí o professor John Milton, que está aqui conosco, muito obrigado, John, por estar com a gente aqui. Ele faz uma pergunta. Primo Levi, nos seus escritos sobre seu encarceramento em Auschwitz, leitura fascinante, by the way, especialmente É Isto um Homem? Diz que eles que conseguiram aprender alemão tinham mais chance de sobreviver e os que não conseguiram entender nada, muitos deles italianos, em geral, acabaram morrendo. Não conseguir entender as instruções, as maneiras de conseguir comida, etc. Podemos fazer algum paralelo com o Itaí? Pode, pode, porque o doutor Paulo, na fala do doutor Paulo, que tem mais experiência, né, dentro do sistema carcerário, eu estou entrando agora, ele disse que muito da violência, dos espancamentos que existem dentro do sistema carcerário, da violência entre os servidores e os apenados, é na falha da comunicação. E se eles não conseguem entender o idioma, não conseguem se virar, eles não conseguem entrar para o programa de ressocialização e acaba sendo assim um comportamento avesso, né? Em vez de ressocializar, acabam ficando muito mais agressivos. E sofrem muito mais, porque eles não têm. Quer dizer, olha, eu vou te pôr no programa de ressocialização, vou te dar as diretrizes para você mexer numa máquina. Não tem um intérprete, não tem ninguém para explicar isso para o penado, ele não sabe o que fazer, ele não entende o idioma. A próxima pergunta, Lúcia, é da Larissa, participante também, pesquisadora do Comenter. Se for caso de um menor de 18 anos que é apreendido aqui, ele retorna para o seu país ou cumpre a pena aqui? Se Ele tiver cumpre a pena caso aqui. de estrangeiros nesse ambiente. Ele cumpre a pena aqui. Não, agora, eu acredito que não em Itaí, porque é menor, né? Menor infrator. Ele deve ter, eu não sei te dizer aí no direito penal se existe, como existia a FEBEM, por exemplo, em que ele vá para lá, né? E que, se tratado bilateral, possa mandar ele de volta para o espaço dele, para o país de origem. Mas ele não cumpre em Itaí, com certeza. E de tráfico de drogas internacional é muito difícil você ter menor. Exatamente. A Marisol fez uma reflexão aqui conosco, né? Que quando você fala da falta de identificação do próprio intérprete, se dizer que ele é intérprete comunitário. E aí ela diz que essa falta de identificação não teria a ver com os baixos valores praticados, isso quando são pagos? Pois é, os baixos valores praticados, eu não sei como, porque não existe a interpretação comunitária, por isso que o cara não é nem pago mesmo, né? Não, mas acho que ela É? estava falando, Lúcia, porque logo em seguida ela vai falar dos tradutores juramentados, Ah, né? tá. Ela Então, diz que exatamente. provavelmente. Oi, deixa eu só ler Oi, para você tá. a continuidade da reflexão. Provavelmente os tradutores juramentados em intérpretes comerciais de São Paulo não aparecem porque não podem receber por uma tabela de emolumentos diferente da sua junta comercial, que é proibição de Exatamente. lei, né? Exatamente.
Exatamente, por isso também que como diz o doutor Paulo, eu perguntei para o doutor Paulo, a gente não vai arrumar uma confusão com os intérpretes juramentados, não? Os tradutores. Ele disse não, eles simplesmente têm uma autorização, né? Eles têm uma certificação de que eles podem carimbar, ou que eles podem traduzir e certificar aí os documentos, mas eles não são servidores, eles não são obrigados aí. É por isso que a pesquisa se faz presente agora, porque eu quero que a intenção que a pesquisa tenha aí uma reviravolta e que a gente consiga montar grupos de intérpretes que são comunitários, que aí são pagos, e por eles ser pagos pelos órgãos competentes, eles são servidores públicos, você tem que ir, você está trabalhando. Exatamente. Ô, Entendeu? Lúcia, a seguinte é uma, na verdade, é do Jackson, que ele diz que ele tem muito interesse em retomar a pesquisa junto com você, né? Acho que é legal a gente dizer que o Jackson também foi um dos primeiros alunos envolvidos nessa pesquisa. Exatamente. A ideia, olha só, por isso que eu digo que essa fala tem que ensejar algum tipo de pesquisa, porque o doutor Paulo falou, o doutor Paulo ele se entusiasma muito, eu conversei com ele ficou assim mais de 2 horas falando sobre o meu projeto comigo, e ele disse assim, Lúcia, será que não tem como você fazer um grupo de alunos, sei lá, de estagiários, e colocar esses estagiários lá na Polícia Federal, colocar esses estagiários lá na audiência de custódia, colocar eles em todos os cenários, e você fica lá no sistema carcerário, porque você vai fazendo um retrato de todo esse caminho, né? Mas precisa de pessoas corajosas para ficar lá no aeroporto 2 horas da manhã, porque a apreensão desses caras normalmente acontece de madrugada. É Eu sei verdade. porque eu trabalhava de madrugada na Varig, eu trabalhava no aeroporto Cumbica, em Guarulhos, e eu trabalhava no check-in, e a ordem era o seguinte, olha, não era preconceito não, tá, gente? Mas a ordem da Polícia Federal era o seguinte, e a instrução que eu tinha do meu gerente, chegou o nigeriano, por favor, você chame a Polícia Federal e eles mesmos vão olhar o passaporte. Mas não dava outra. A Polícia Federal chegava, chamava o cara para a salinha. E dali o cara não voltava mais. Você vai ver no relógio 3h30 da manhã, 4 horas da manhã, né? Então, assim, acredito que é possível retomar isso de uma outra maneira, mas tem que acontecer, né, gente? Tem que acontecer, tem que pegar, e é pesquisa de campo, não tem como você ficar só lendo as teorias e não ir para ver o que está acontecendo lá. Lúcia, acho que acabamos as perguntas, não temos mais nenhuma. Temos aqui vários elogios, dizendo de fantástica a sua proposta, muito obrigada. Eu vou gravar, né, o chat de hoje e te mando para você poder ler com calma e se passou alguma coisa também, depois retomar essas respostas. Então, acho que não temos mais nenhuma pergunta. Eu queria novamente agradecer, né, a generosidade da Lúcia de falar conosco, de apresentar essa pesquisa. Quero lembrar que a Lúcia é pesquisadora do Cominter, né, desde sempre. Nós começamos esse grupo por uma necessidade nossa, é muito uma necessidade com os nossos alunos, então a gente começou a fazer pesquisa comunitária lá em 2015, dentro do Cominter. Hoje nós já temos mestres que eram pesquisadores de iniciação científica e que hoje já são mestres com pesquisa nessa área também. Então, para nós é sempre um prazer conseguir discutir e apresentar um pouquinho de tudo que a gente faz. Eu vou compartilhar aqui para todos vocês no chat o endereço do grupo do Cominter no YouTube. Então, se vocês quiserem fazer parte, se inscrevam, tem vídeos das outras palestras já feitas também por outros pesquisadores. Então, se quiserem fazer parte do grupo de pesquisa lá no YouTube, só ativar lá o sininho e vocês vão receber tudo que a gente posta lá. Inclusive, na próxima semana, a palestra da professora Lúcia já vai estar lá disponível também no canal. Volto a palavra para você, Lúcia, para as suas considerações finais e, mais uma vez, gostaria de agradecer todos vocês que estiveram conosco hoje. Nossa, eu estou vendo aqui que tem bastante gente importante aqui. Fiquei com medo.
Né? E assim, desculpem qualquer coisa que eu não tenha aí suprido, né? Alguma pergunta talvez que eu não tenha respondido. A pesquisa ainda está no início, ou alguma coisa, alguma informação que eu não tenha sabido passar, mas vocês estão aqui para me ajudar, né? Qualquer coisa vocês podem me mandar um e-mail, sugestões, eu agradeceria muito, né? Agradeço também a presença de todos vocês, do professor John Milton, que achou também interessante a pesquisa, da Jaqueline, da Tereza, né? Que é da Brinco, e eu agradeço muito, né? Eu posso dizer para vocês, é a minha primeira live, né? Minha primeira vez. Eu espero que vocês tenham compreendido e que a minha fala possa fazer com que vocês pesquisem na área da interpretação comunitária. Muito obrigada, Lúcia, mais uma vez. Obrigado a todos e todas aqui. Vamos nos despedindo, agradecendo e esperamos que vocês estejam conosco nas próximas palestras do Cominter, para conseguir saber, né, o calendário de palestras, tanto no nosso canal quanto nas redes sociais. Nas minhas redes sociais eu sempre publico, a professora Lúcia também publica tudo o que vai acontecendo. Então, nos vemos nas próximas. Muito obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada. Você tem que encerrar, Lúcia, que o host está com você.